nós agora voltamos, então, à nossa pregação lá em 1 de Pedro, na nossa série. Eu disse para os irmãos que eu estaria fazendo em duas partes. Falei isso no início da pregação do domingo passado. Fizemos duas partes daquela pregação, a terceira ficou para agora. O texto é o mesmo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10. 1 de Pedro, capítulo 2, de 4 a 10. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 4 a 10. O tema da pregação também é o mesmo, vivendo no tempo para a eternidade. Diz assim a palavra de Deus: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nos aproximamos de Ti agora para rogar pela Tua igreja e pedir que o Senhor continue exercendo o Teu cuidado sobre a vida de cada um dos membros desta igreja e sobre a vida da igreja como um corpo, a membresia da igreja. Nós Te louvamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade ao longo de tantos anos em que o Senhor nos encaminhou, nos direcionou, nos corrigiu, a fim de que nós permanecêssemos fiéis à Tua palavra. Não vemos isso como algo fruto da nossa capacidade, mas como fruto da Tua bondade, da Tua graça, do Teu grande poder. Vemos como fruto da ação do Teu Espírito Santo, na pregação constante da Tua palavra, no cuidado para que nossas falhas, para que nossas limitações sejam, ao mesmo tempo, instrumentos para o nosso crescimento e crescimento do Teu povo, enquanto apontam para a nossa dependência completa de Ti, Senhor. Rogamos, Senhor, pelas nossas crianças que têm nascido, crescido no nosso meio, bem como aquelas que têm se achegado à nossa igreja. Ó Deus, que elas percebam esse ambiente, que desde já o Senhor as conduza para que elas notem e para que muito cedo confessem Jesus como Senhor e Salvador e permaneçam fiéis nesse mesmo caminho, zelosas com a Tua palavra e totalmente dependendo de Ti para que isso aconteça, Senhor. Rogamos, Senhor, pelo Teu povo aqui reunido e por aqueles que enfrentam problemas com sua saúde. Ó Deus, dá-nos a graça, a bênção de perceber que o Senhor é um bem maior que a nossa própria saúde. O Senhor sabe como a saúde ou como os problemas de saúde nos afetam, Senhor. O Senhor sabe como muitos de nós ficamos abatidos, outros se preocupam além da conta, como se esse fosse o nosso bem maior, mas como cantamos há pouco, o Senhor é o nosso bem maior. Que isso fique claro na nossa mente, que isso fique claro na mente das nossas crianças também. E que nós estejamos diante de Ti zelosos com relação à nossa própria saúde. E nós rogamos, Senhor, põe Tua mão sobre os Teus filhos, porque é de Ti que vem toda cura. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara as nossas enfermidades. Por isso nos voltamos para Ti confiantes de que a nossa saúde está nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a cura para as nossas enfermidades, mas pedindo, sobretudo, que nós mantenhamos bem em mente que o Senhor é o nosso bem maior. Abençoa, Senhor Deus, os missionários da Tua igreja, aonde estão trabalhando, em vários lugares do globo, que a Tua bondade esteja sobre eles, sobre suas famílias também.
sejam a família que está lá com eles no campo missionário, seja a família mais extensa que às vezes fica no lugar de origem. Ó Deus, sejam guardados pelo Senhor. Aqueles que têm parentes não crentes tenham a alegria de ver seus parentes se converterem. Sim, Senhor, estende a tua mão sobre os parentes não crentes dos nossos missionários. Eles que estão pregando a tua palavra, eles que estão ensinando o Evangelho de Cristo. Que o Senhor, enquanto isso, opere nos corações, na pregação, no testemunho do Evangelho que chega aos seus parentes não crentes, para que eles também tenham a alegria de ver aqueles bem próximos a eles, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Sustenta a obra de cada um, traz frutos, Senhor Deus, para a obra de cada um, pois tu sabes que não é a operosidade, não é a habilidade, não é nem mesmo a dedicação, mas o poder do teu Espírito Santo, que inclusive causa essas coisas, que produz frutos de salvação eterna. Por isso, abençoa o trabalho missionário, Senhor Deus, e abençoa a tua igreja, para que permaneçamos fiéis no que toca a sustentar, a orar e a manter o trabalho missionário, Senhor. Na verdade, ajuda-nos a ampliar isso. Capacita-nos, Senhor Deus, dando-nos as condições necessárias. E levanta no nosso meio missionários e missionárias para anunciar a tua palavra onde o Senhor quiser. Abençoa, Senhor Deus, as famílias da tua igreja. Tu sabes como a família pode ser atacada e tu sabes como a família pode ser idolatrada, Senhor. Ó Deus, rogamos em nome de Jesus que em nossa igreja as famílias girem em torno de Jesus Cristo, do ensino da tua palavra. Que homens e mulheres exerçam o fruto do Espírito no relacionamento uns com os outros, com os seus filhos e assim os filhos com os pais também. Que tu prepares aqueles que estão para se casar, que tu prepares aqueles que anseiam se casar, para que Cristo ocupe o primeiro lugar em suas vidas, Senhor Deus, e toda a construção de suas famílias seja feita olhando para Ti, de acordo com a Tua palavra e buscando a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvamos-Te, Senhor Deus, pelas famílias que estão aqui. Louvamos por aquelas famílias que estão aqui já há muitos anos, trabalhando, lutando com dificuldades, lutando com seus relacionamentos, pois todos somos pecadores, lutando com a criação de filhos num mundo cada vez mais desafiador, e ainda assim fazendo a Tua obra, Senhor. Ó, nós Te louvamos por isso, Senhor, por essa fidelidade que vem de Ti, pela dedicação que vem de Ti, pelo zelo que vem de Ti. Continua abençoando essas famílias, Senhor Deus. Pedimos a Tua bênção sobre a provisão de cada uma das famílias da Tua igreja, Senhor. Pois algumas lutam com dificuldades, ó Deus. Dá àqueles que têm mais um coração generoso, que busque seu irmão para ajudar, Senhor Deus. Sem que a mão direita precise saber o que a esquerda está fazendo, ó Pai. Que nós estejamos buscando uns aos outros. Ao mesmo tempo, Senhor, abre portas para que as condições de provisão, as condições de trabalho sejam melhoradas, mas preserva sempre a fidelidade dos Teus filhos, Pai. E agora, quando abrimos a Tua palavra e a lemos, e quando vamos explicá-la, expô-la e aplicá-la, nós rogamos em nome de Jesus que os corações já preparados por Ti mesmo respondam positivamente, em sujeição, em obediência e também com alegria aquilo que Tu demandas de nós, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, a fim de que o Deus Trino seja louvado, a fim de que Teus eleitos sejam chamados à salvação, e aqueles que já são salvos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Irmãos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de ver que a natureza da fundação desse edifício que Deus está construindo determina tanto a natureza do material a ser usado, como também a metodologia a ser usada. Isso, por si só, já deveria nos despertar muito com relação àquilo que estamos fazendo e àquilo que Deus está fazendo em nós, dentro da realidade da igreja. E a razão disso é que, se nós não atentarmos para essa grande e enorme diferença, ou seja, na própria natureza, na própria essência do que é a igreja, de quem nós somos, individualmente, mas principalmente como grupo, nós corremos o risco de ceder à tentação, sempre presente, sempre à nossa volta, de começar a pensar e de começar a fazer do mesmo modo como a cultura à nossa volta. Esse foi o primeiro ponto na semana passada. A natureza da fundação determina a natureza da construção. Cristo é a pedra angular, rejeitada por muitos,
mas foi posta pelo próprio Pai, ali, como a pedra que une, que sustenta toda a edificação, a fim de que essa construção siga e se realize a partir daquela rocha, daquela pedra fundamental, aquela pedra angular. O segundo ponto, essa construção ela é perfeita do lado de Deus, mas não é perfeita do nosso lado. Sim, do lado de Deus, você pode ver a perfeição sobre a igreja, sobre as nossas vidas, porque Deus não olha para nós diretamente, Deus não lida com seres humanos, a não ser através de Cristo, seja da sua aceitação e confissão, seja a partir da sua rejeição, tanto faz. Deus vai lidar com os seres humanos sempre através de Cristo, do que Ele fez e de quem Ele é. Se você crê nele, se você confia nele, você não é envergonhado, diz Pedro, diante do tribunal santo e justo de Deus. Você comparece diante de Deus com confiança. Mas se você o rejeita, então ele se torna pedra de tropeço, pedra de ofensa. Em outro texto das Escrituras diz, aquele sobre quem essa pedra cair será esmagado. Portanto, do lado de Deus, Deus olha para a igreja, para você, meu irmão, minha irmã, que já foi justificado, conforme o texto citado ainda agora, em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Significa que não importa a acusação que o diabo faça, não importa o que o seu pecado diz na sua cabeça, se você um dia creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você foi justificado, e esse status, essa condição, não pode ser alterada. Você tem paz com Deus. Deus não tem nada contra você. Porque tudo que Ele tinha contra você, tudo que Ele justamente, com justiça, tinha contra você, foi derramado sobre Cristo Jesus na cruz, que levou sobre si as nossas dores. Diz Isaías, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sim, a sua paz com Deus, ela foi conseguida através do castigo que o Senhor Jesus sofreu. Mas do nosso lado, nós observamos, e você e eu podemos observar, esse prédio não é perfeito, essa construção tem muitos defeitos. E é aqui que entra todo o processo de santificação, naquele sentido em que, ao longo do tempo, à medida que a nossa obediência à palavra, à medida que nosso ouvir a palavra de Deus e nos sujeitarmos a ela, vai amadurecendo, vai aumentando, nós vamos nos parecendo mais com o Senhor Jesus. Nós vamos parecendo mais com o Senhor Jesus no amor ao Pai, no serviço a Deus Pai. Nós vamos nos parecendo mais com Ele na compaixão, na caridade, na generosidade, no serviço mútuo, no serviço uns aos outros. A pedra viva produz pedras vivas. Pedras vivas que dentro desse arcabouço maior da construção que Deus está fazendo, mutuamente se auxiliam para que vão se aperfeiçoando. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, porque o pecado ainda habita em nós. Nós éramos todos pecadores antes e continuamos agora pecadores, mas existe um adjetivo agora. Nós somos pecadores redimidos. Nós somos pecadores que foram regenerados. O pecado habita em nós e a nós cumpre mortificá-lo. Colossenses capítulo 3. Fazei, pois, morrer, ou façam, pois, morrer, as obras da carne. Então, do nosso lado, a igreja é imperfeita, a nossa vida é imperfeita, porém, ela continua crescendo e amadurecendo em perfeição. Até aquele momento, na glorificação, quando nós receberemos os novos corpos glorificados, e o pecado será extirpado completamente de nós. Ou até aquele momento em que você for chamado à presença de Deus antes da ressurreição final, e o pecado também será retirado de você, porque você irá imediatamente para a presença do Senhor Jesus. Então, sim, precisamos estar atentos a isso.
Essa construção é perfeita do lado de Deus, mas não é perfeita do nosso lado. E, finalmente, o assunto de hoje. Essa construção é edificada sobre a terra, mas ela gira em torno das coisas celestiais. Essa construção, ela é edificada, ela é feita sobre a terra, sobre esse momento aqui, sobre esse tempo histórico, mas ela gira em torno dos valores e das realidades celestiais. E é então que Pedro entra no versículo 9 e no versículo 10, encerrando essa grande introdução que ele está fazendo, onde ele está qualificando o povo de Deus. Você notou que desde o versículo 3 do primeiro capítulo e até o versículo 10 desse capítulo, o que Pedro está falando é: sejam aquilo que vocês foram feitos para ser em Cristo Jesus. Essas pessoas estavam enfrentando dificuldades e perseguição. Essas pessoas tinham que lidar com a própria limitação, com o próprio pecado e com todas as demandas da vida. Elas precisavam comer, precisavam tratar da saúde, precisavam se vestir, precisavam lidar com relacionamentos entre elas mesmas em suas famílias, marido com mulher, mulher com marido. Elas precisavam lidar com relacionamento entre pais e filhos. Elas precisavam lidar com todas essas dificuldades, inclusive dentro da própria igreja. Elas precisavam também lidar com toda a perseguição, com toda a opressão, com tudo aquilo que de fora da igreja vinha aumentando, vinha crescendo contra a própria igreja. É para esse grupo que Pedro está escrevendo. E o que é que ele faz primeiro? Ele diz: lembrem-se de quem vocês são. Essa frase que é grandemente utilizada na literatura. Lembre-se de quem vocês são. Mas é num sentido bem diferente do que o mundo quer dizer. Voltando para cá de São Paulo, já algumas vezes eu tenho visto uma placa que eu não sei se refere a algum projeto de educação da região onde eu estava, do estado de São Paulo, ou se isso é nacional, não sei. E eu nem me lembro o nome do projeto em si, mas é educação, alguma coisa, mais educação, educação mais, educação. Um desses nomes que se faz. Governo adora sigla e essas frases de efeito, irmão. Eu sei, eu trabalhei para o governo, então, aí como é que é? A gente gosta de uma sigla, né? O pessoal gosta de uma sigla. Mas eu achei interessante o mote que está escrito lá, além desse nome. Mais de você em você mesmo. Eu quase derrapei com o carro. Sério? Mais de Maurício em Maurício mesmo? Mas de jeito nenhum. Acho que se minha esposa tentasse para aquilo ali, ela não estava no carro comigo, essas últimas voltas de São Paulo, ela dizia: não, já está bom que chega. Já tem Maurício demais em você. Meus irmãos, essa é a mentalidade humana. Mais de você em você mesmo. Confie mais em você. Seja mais quem você é. É isso que, infelizmente, coaches têm dito do púlpito de igrejas, se é que se pode chamar de igrejas. Infelizmente, muitos pastores têm feito isso também. Não, Pedro não está fazendo nada disso. Pedro está dizendo: lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Lembre-se de quem Deus fez com que você se tornasse em Cristo Jesus. Se você tira Deus, se você tira a obra de Deus em Cristo dessa equação, o desastre é o resultado final. Então, Pedro gastou esse tempo aqui para lembrar isso. Lembrem-se de quem vocês foram feitos em Cristo. Vocês foram nascidos de novo. Ele usa essa expressão várias vezes, como você viu nas mensagens anteriores. Vocês foram regenerados para uma viva esperança. Não para a esperança morta dessa vida, mas para uma viva esperança. Por isso, tenham a mente de vocês fixada na esperança futura. Por isso, sejam santos como Deus é santo. Por isso, amem intensamente uns aos outros. Por isso, desejem com intensidade o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam. Esses são os grandes 4 imperativos aqui. Sim, você vai ver que em torno deles há tanto indicativos, ou seja, aquela parte em que se comenta o que eles significam, por que você pode fazer e por que você deve fazer, como alguns imperativos menores, mas no texto grego, essas 4 assumem sempre a mesma forma verbal, diferentemente das outras formas de imperativo que estão aqui. Porque é em torno delas que Pedro quer que aquele povo
que não é mais um povo como era antigamente. Aliás, você viu comigo que ele termina dizendo, termina essa grande introdução dizendo, vocês nem eram um povo, agora vocês são povo. É em torno desses 4 grandes imperativos que Pedro quer que esse povo se perceba como sendo o material vivo sobre a rocha viva, a fim de que eles percebam também que eles não estão construindo para aqui e agora, embora essa construção se realize aqui e agora, mas que nós estamos construindo para a eternidade. Nós precisamos ter uma perspectiva eterna em tudo que fazemos, irmão. Não só o que você faz na igreja, mas o que você faz em todas as áreas de sua vida. E por isso, ele entra no versículo 9, dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você percebe que ele falou vocês, porém. Esse verso já começa fazendo contraste com o que ele disse no verso anterior. O versículo 8 disse, sendo desobedientes. Quem são esses? São os que tropeçam na palavra. Eles são desobedientes à palavra. Eles tropeçam na pedra de tropeço. Já levou um tropeção, meu irmão? Tropeção é uma coisa estranha, não é? Devia ser estudado cientificamente. Sim, o tropeção tem uma capacidade de nos envergonhar, não é? As outras coisas, talvez, que devessem nos deixar com maior vergonha, parece que não deixam tanto quanto um tropeção no meio da rua. A primeira coisa que geralmente a gente faz é o quê? Olhar em volta. Será que alguém viu? E aí está todo mundo olhando assim. Eu uma vez estava no Quebec, era tempo de gelo, com todo o cuidado para não escorregar na neve. Eu estava sozinho assim, e havia só um casal na minha frente. Um lugar muito bonito ali, lá em Montreal, que é uma ilha. E, de repente, eu pisei um pouquinho fora da neve fofa, no gelo que estava por baixo. E pronto, não teve jeito. Eu fui inteligente, sim, de vez em quando eu consigo. E fiz a única coisa que você deve fazer quando você começa a cair. Deixe-se cair e preocupe-se em aparar. Não tente ficar em pé, igual aqueles desenhos animados, sabe? Não faz isso, não. Deixa cair e tenta se apoiar. Foi o que eu fiz. E a segunda coisa que eu fiz foi olhar em volta. Eu olhei, tinha o casal, mas eles não perceberam nada, não fiz barulho, então eles continuaram indo. Eu olhei para fora, não tinha ninguém. Eu falei, fui salvo. Depois eu fui ver se tinha alguma coisa quebrada. Tropeçar talvez tenha sido uma expressão que o Antigo Testamento usa justamente por causa disso. Porque o tropeção é aquela coisa que diz, você não é tão firme quanto você pensa que você é. Você não é tão forte, você não é tão estável, você não pode garantir que vai estar em pé daqui a pouco. Então, esses são os que tropeçam na palavra, eles são desobedientes à palavra. Em 1 de Pedro, isso significa os que não creem em Cristo, os que não são salvos. Note o que ele fala quando ele entra, então, nos vários assuntos. No capítulo 3, ele fala para os homens e mulheres casados. E ele gasta um bom tempo falando com as mulheres. E, interessantemente, ele começa dizendo para elas como elas podem salvar os seus maridos. Evidentemente, isso depende da graça soberana de Deus, mas assim como nós pregamos o Evangelho e testemunhamos do Evangelho, Pedro gasta um tempo para mostrar às mulheres, e ele diz para elas assim, no verso 1 do capítulo 3, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, e ele continua por aí. O ponto aqui é que ele está qualificando o marido perdido, não crente, não regenerado, como aquele que não obedece à palavra. E nota que ele tem um ponto de esperança aqui, né? Ele diz, ainda não obedece à palavra. Então, o que não obedece à palavra é o que não crê em Cristo. Não obedecer à palavra significa não crer no Evangelho, não crer no Senhor Jesus. Feito esse contraste, ele continua, vocês, porém, são geração eleita, ou raça escolhida. Depois de fazer esse contraste, é interessante a gente observar que na Escritura, todos somos geração, todos somos raça, na criação e na redenção. Em Atos 17, quando Paulo está fazendo aquele discurso lá no Areópago em Atenas,
ele diz o seguinte: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tocando, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. E é interessante que o texto que Lucas registra as palavras de Paulo aqui, ele usa a mesma palavra que Pedro usa aqui nesse versículo, quando ele diz, vocês são geração eleita, genos, que significa raça. A Bíblia não reconhece um monte de raça, irmão. Isso é uma criação nossa. Nós é que criamos essa divisão. Nós somos todos de uma única raça, a raça de Adão. De um só. É isso que Paulo estava ensinando quando evangelizava aos gregos ali. De um só. Fez todos os homens, todos os seres humanos. E ele não está longe, porque, na verdade, nós não existimos nele. Como os poetas de vocês reconheceram. Os poetas de vocês, é o que Paulo estava falando, tateando, esbarraram com uma verdade. A verdade de que dele também somos raça, somos geração, somos genos. Expressão que Pedro usa aqui. Todo esse conflito, toda essa confusão que nós fazemos, toda essa divisão e preconceito que nós geramos entre nós, é obviamente fruto do pecado. As diferenças entre nós são fruto da beleza, da sabedoria que há no ser de Deus, da diversidade criacional com que Ele faz as coisas. Ele não criou todas as plantas iguais, nisso há beleza. Você já imaginou? Pense na planta mais bonita, aquela que você acha mais bonita. Qual seria? Pense nela aí. Agora encha o mundo somente com ela. Não tem mais nada. Não tem as outras. Não tem outras cores. Só tem essa aí que você achou que é maravilhosa. E talvez ela seja mesmo, mas e agora? Acabou. Perdeu. Perdeu o valor. Perdeu a atratividade. Não fala nada para a gente. Da mesma forma, como Deus não fez nem as plantas, nem os astros, nem os animais, Deus também não fez os seres humanos todos iguais. Há uma diversidade. A principal dela começa quando ele disse, não é bom que o homem seja um só, que o homem esteja só. Vou fazer uma adjutora, alguém que seja consistente com ele, mas que ao mesmo tempo é diferente dele, e ele cria a mulher e traz. É ali que ele começa. Essa diversidade deveria nos fazer olhar uns para os outros como complementaristas. Sim, o complementarismo não é uma coisa que existe somente na família, na relação homem e mulher. O complementarismo é algo que existe entre todos nós, porque nenhum de nós é suficiente em si mesmo. Nenhum de nós se basta. Aliás, toda pessoa que diz, eu me basto, eu não preciso de ninguém, começa a desenvolver algum tipo de doença. Seja física, seja emocional. Nós precisamos uns dos outros, e Deus nos fez diferentes justamente para que nós complementássemos aquilo no outro que nos falta. Isso na criação. Na redenção é a mesma coisa. O que Pedro está dizendo aqui é que todos nós, não importa se você é judeu ou gentio, se você é romano ou grego, não importa se você é brasileiro ou chinês, você agora faz parte de uma única raça. Você é a raça escolhida, o povo, a nação, a geração eleita de Deus. Deus tomando de várias pessoas, Ele vem e Ele junta essas pessoas num único povo. Seja como for, irmãos, a solução para a discriminação e para o racismo não está nas articulações ideológicas, filosóficas ou políticas. Está na Bíblia. É aqui que toda discriminação deveria se quebrar. É triste quando você olha para a história da igreja. A história da igreja não diz a Bíblia está errada. A história da igreja diz nós somos pecadores miseráveis, capazes de pegar a palavra de Deus e fazer diferenciação entre uns e outros. Quando eu cheguei aqui na igreja, nós ajudamos durante um tempo, enquanto esteve no campo, um missionário na África do Sul e que fez um trabalho em vários países da África.
E ele me contou, pastor, foi com muito custo que eu consegui, lá na nossa igreja, fazer com que os negros pudessem ser batizados no mesmo batistério, na mesma água dos brancos. Mas ainda assim, só eles sendo batizados depois que os brancos fossem batizados. Isso não é a Bíblia, isso é o pecado. Na Bíblia, essa coisa, essa pecaminosidade, essa expressão, não da diversidade de Deus, mas da malignidade do pecado, teria se espatifado. Mas nós somos muito maus. Mesmo a raça eleita é muito mau. Mas eu continuo afirmando, a solução não está nas ideologias, na política, ou em outra forma filosófica de pensar. A solução está na palavra de Deus e em que se obedeça a ela. Nós somos raça escolhida. Segundo Pedro diz, sacerdócio real, em 1 de Pedro 2,9, na segunda parte do verso 9. Aqui ele está qualificando mais precisamente o que ele já tinha dito no versículo 5 desse mesmo capítulo, quando ele disse, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele já tinha dito isso um pouco antes, agora ele está dizendo, vocês são sacerdócio real. Não é real de realidade, é real de realeza. Tem a ver com nobreza, tem a ver com a figura do rei, né? E não com a figura daquilo que existe ou não existe. Pedro vai tão longe quanto o Êxodo, lá do Egito, para lembrar a vocação dos cristãos do seu tempo e de todos os tempos. Então, para lembrar quem nós somos, ele vai lá no Êxodo, no capítulo 19. E Êxodo, irmão, nas Escrituras, não o livro, mas o acontecimento, seja o Êxodo do Egito, ou aquilo que nos profetas ficou conhecido como o Novo Êxodo, que era a saída de Babilônia e o retorno depois do cativeiro, sempre é uma figura da redenção maior, do êxodo maior, da libertação maior que há em Cristo Jesus. Então, em Êxodo 19, de 4 a 6, o texto registra: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Pedro, obviamente, está bebendo em Êxodo 19 aqui, nesse texto. Pedro não está inventando nada. O apóstolo, um apóstolo genuíno, não está criando nada da cabeça dele. Está fazendo aquilo que ele disse anteriormente no capítulo 1. Isso que vocês ouviram, essa mensagem que foi pregada a vocês, foi aquela que os profetas do passado queriam perscrutar, queriam compreender o quando, o como. Aquela que até os anjos querem analisar. Isso vem de longe, é a história da redenção. História da redenção. Portanto, a ideia de um sacerdócio real está na própria constituição inicial do povo de Deus. Mas também no novo êxodo da Babilônia, e talvez o capítulo mais intenso seja o capítulo 43 do livro de Isaías, sobre esse novo êxodo, onde ele diz, do verso 18 ao 21, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E aqui a tradução grega do Antigo Testamento, que se chama Septuaginta, ou versão dos 70, que é aquela tradução feita entre o Antigo e o Novo Testamento. Traduziu-se todo o Antigo Testamento para o grego. Aqui ela usa a mesma expressão que Pedro usa, raça escolhida, quando está escrito para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A Septuaginta diz, a minha raça escolhida.
E o verso 21 termina: este povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Que lembra o capítulo 2, 5, acima, o versículo 5 desse capítulo 2, que nós estamos vendo, de Pedro, a fim de oferecerem sacrifícios, vocês são sacerdotes, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A ideia de celebrar o nome de Deus, a ideia de oferecer sacrifícios espirituais, seja em Isaías, seja na primeira carta de Pedro, é proclamar os atos de Deus. O povo de Deus, toda vez que passa por uma situação de êxodo, proclama os atos de Deus. Você se lembra do que aconteceu quando o povo chegou frente a Jericó? Os 2 espias foram entraram na cidade, foram acolhidos e protegidos por Raabe. Você se lembra da conversa entre ela e eles dois? O que ela disse? Ela disse: desde que nós ouvimos tudo o que o Senhor fez lá no passado, lá no Egito, e depois aos reis que estão do outro lado do Jordão, não restou mais ânimo em nós. O povo de Deus, com a sua própria libertação, proclama. Você já viu isso acontecer na individualidade de uma conversão? Quando alguém que você dizia não vai se converter, se converte. Aqui entre vocês está sentada uma pessoa que não queria saber nem de passar em frente a uma livraria evangélica. Não queria. Nem isso queria. Acabou vindo à igreja, se não me engano, numa celebração de Dia das Mães, num sábado que acontecia isso. E ficou. Estou certo? Veio e ficou. Não queria saber de nada. Isso fala às pessoas. A sua libertação, a sua salvação é um testemunho poderoso. Não é a mensagem completa. Não confie que isso vai converter os outros, não. Mas isso anuncia os grandes feitos de Deus na redenção. O sacerdócio real é real porque ele foi recebido e inaugurado pelo rei. Nós vamos às nações, não como intrometidos nas culturas, mas como embaixadores do rei. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz: porque somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E no Apocalipse de João, no capítulo 5, versículos 7 a 10, veja o que está registrado. O Cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sim, essa construção ela é sobre a terra, mas ela gira em torno das realidades espirituais, ou melhor, celestiais. Em terceiro lugar, Pedro diz que nós somos nação santa. Isso está no versículo 9, na terceira parte. Os adjetivos, irmãos, que nós vimos até agora, escolhido, real, santo, apontam para o relacionamento entre o povo de Deus, a igreja, e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus em quem nós recebemos todas essas qualificações. Escolhidos, real, o sacerdócio real, e agora nação santa. Nele nós fomos escolhidos, Efésios 1 diz isso. Ele é o grande rei que ordena a conquista de almas. E ele é o Santo de Deus, o Messias, que se ofereceu para a nossa redenção. O que Pedro está dizendo com nação santa, ou seja, povo separado, irmãos, e isso aqui é importante, é que o contexto da existência e ação da igreja não era nem o Império Romano, nem a cultura greco-romana, mas a aliança feita no sangue de Cristo.
aqueles homens e mulheres, aquelas famílias, aqueles jovens que ali estavam e que estavam enfrentando perseguição, que estavam sendo menosprezados, eles são os forasteiros, peregrinos, os de fora, os da dispersão. Eles estavam sendo tratados assim, marginalizados, tanto pelo império, como pelas pessoas à sua volta. Os cristãos, no início, logo após aquilo que acontece no livro de Atos, em que você vê algumas vezes a igreja caindo na graça do povo, foram olhados sempre com temor, sempre com desconfiança, sempre com desprezo, ou pelo menos durante um período bem longo. Durante um período bem longo, eles foram olhados assim. Desprezados, estranhos, esquisitos. Eles foram chamados de incestuosos, porque os homens chamavam suas esposas de irmãs, as mulheres chamavam seus maridos de irmãos. Eles foram tidos como pessoas que faziam certos sacrifícios de sangue, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue do Deus deles. E por aí. Foram chamados de ateus. Sim, de ateus. Porque se perguntar, cadê o Deus de vocês? Cadê a imagem dele? Não, nosso Deus não tem imagem, não fazemos imagem do nosso Deus. Vocês são ateus. Vocês não adoram nada, na verdade. Pedro escreve tudo isso para eles e os chama de nação santa, nação separada, porque o contexto da existência deles e da ação deles não estava nessas coisas, não estava no império, não estava nos judeus, não estava na cultura greco-romana, estava na aliança. Aquela lá, em Marcos 14, 24, quando Cristo, fazendo uma coisa completamente diferente, ao invés de levantar o pão, ao invés de dar graças pelo pão da angústia que os meus antepassados comeram no Egito, ele levanta, parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é dado por vocês. E logo a seguir, ele diz, isso é o meu sangue, com o cálice nas mãos, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Ou como diz uma tradução, este é o meu sangue da aliança. Uma tradução também possível do grego. É por isso que a igreja não está sujeita a nenhuma instituição, como o Estado, por exemplo. Nem deve a nenhuma outra instituição explicação do que ela faz no mundo. A explicação da igreja é a que foi dada acima, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Somos embaixadores da parte de Cristo. Pela mesma razão, a nação santa faz a sua administração não nas bases dos valores sociais, sejam eles bons ou ruins, mas nas bases da aliança. Ou seja, meu irmão, a gente não explica para o mundo, a gente não faz explicação do mundo, a gente não pede permissão à sociedade, ao Estado, à cultura. A nossa explicação é, por Cristo, rogamos a vocês que vocês se reconciliem com Deus. Nós somos embaixadores dele. E dentro de nós, tudo que nós fazemos, relacionamento, disciplina, decisões, seja o que você pensar, as nossas bases não são a cultura ao nosso redor, não são os valores ao nosso redor. É por isso que é um grande erro e um grande problema quando você confunde conservadorismo com evangelho. E com todas as polarizações políticas que ocorreram recentemente na história do nosso país, foi muito fácil de fazer isso. Alguns crentes vendo algumas personagens, sendo no Brasil ou fora do Brasil, com algumas atitudes, às vezes conservadoras, às vezes só parecendo conservadoras, ficaram entusiasmados demais. Não confunda conservadorismo com evangelho. Às vezes essas linhas se tocam, tangenciam, mas são absolutamente diferentes. Os nossos valores, as nossas bases são outras. É por isso que na igreja, irmãos, o nosso relacionamento não é fundamentado no que você sente pelo seu irmão. A Escritura ensina diferente daquilo que geralmente se pensa, inclusive nas igrejas. Nós não amamos a Deus para obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus para que o nosso amor cresça. É assim.
Da mesma forma, você serve ao seu irmão antes de sentir qualquer coisa. Você obedece a Deus. O sentimento vem depois. O sentimento não pode ditar aquilo que a gente pensa ou que a gente faz. Como nós cantamos ainda há pouco, não julgues pelo teu sentir. Não julgues pelo teu sentir, você sempre vai achar a coisa errada, vai achar do modo errado, vai achar Deus injusto, vai achar a vida injusta, vai achar que Deus não ama você, vai achar que Deus te abandonou, vai achar qualquer coisa. Não pense mal, não. Volte-se para os salmos, por exemplo, use os salmos como orações. Os salmos estão cheios de sentimentos de pessoas que conhecem a Deus e lidam com Deus na base da aliança, do pacto, não dos sentimentos. Sim, o amor cresce, o amor explode em louvor, mas não vai ser o tempo todo e não vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Geralmente, a primeira coisa que vai acontecer é o nosso arrependimento e a nossa submissão à sua palavra, à palavra de Deus. Então, use os salmos. Dê vazão aos seus sentimentos, como o salmista dá. Ele expressa a sua angústia, a sua dor, suas dúvidas. Mas ele não é conduzido pelo sentimento, ele é conduzido pela aliança. É por isso que o Salmo 133 é muito mal compreendido muitas vezes, né? Quão bom, quão maravilhoso, quão suave, quão desejável é que os irmãos vivam em união, né? E aí a gente pensa numa igreja, igual essa aqui. Eu já ouvi muitas pregações, acho que eu mesmo já fiz pregações assim no passado. Olha aqui, até que eu notei que o Salmo foi escrito não para uma igreja, mas para todo um povo. Todo um povo, num espaço geográfico muito maior do que isso aqui. Com milhares de pessoas, algumas das quais nunca se conheceriam ao longo da vida. E ainda assim está dizendo o quê? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E é por causa disso, de que essa união não é fundamentada no conhecimento, na afinidade, na troca de experiências, no sentimento, que logo a seguir faz referência a quê? Ao sacerdócio. O sacerdócio é o quê? O sacerdócio é aquele que administra a aliança. É o mediador da aliança, o povo de Deus. Por isso que você vê ali, do nada assim, parece que o salmista sai, é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Por que não é de Moisés? Porque Moisés não era o sacerdote. Por que não é de Elias? Elias era profeta, não era sacerdote. Porque a referência é a aliança. O povo santo se relaciona com base na aliança. Pedro está continuando dizendo, sejam quem vocês são em Cristo. Sejam aquilo que Deus fez de vocês em Cristo. É por isso que, na igreja, o que quer ser líder se torna servo. O que quer ser o primeiro se torna o último. É por isso que a gente não fica cobrando amor uns dos outros. Como eu tenho dito aqui ao longo dos anos, isso aí é síndrome de Baby Sauro. Talvez os mais novos nem lembrem do Baby Sauro. Aquele bichinho, parece fofinho, mas na verdade era muito chato. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Esse era o mote dele. Você tem que me amar. Ele fazia uma coisa que prejudicava a outra pessoa e você tem que me amar. Tem muito crente assim. Eu tenho um colega pastor, bem conhecido. Foi pastor aqui no Rio, agora não está mais no Rio. Mas ele disse assim, uma vez ele disse assim, olha, na igreja tem 10% de gente ali só para atrapalhar e para dar trabalho. Eu não vou discutir o percentual, não vou. Eu acho que ele pode estar errado. De repente é 20%. A minha questão é, se você olhasse para essa definição, sem julgar se ela está correta ou não, mas assumindo que ela esteja só para efeitos de raciocínio, você estaria no meio desses 10% do pessoal que você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Você não ligou para mim, você não falou comigo. Meus irmãos, acredite, eu já passei por aquela situação de cumprimentar todo mundo numa roda e por alguma falha, porque alguém me chamou a atenção, não falei com uma pessoa, daqui a pouco está a pessoa lá no canto. Igual aqueles alunos, quando o professor botava de castigo ali virando para a parede assim. O que o pastor Maurício não gosta de mim? É assim mesmo, pastor Maurício não gosta de mim. O que eu fiz? O pastor não falou comigo. A igreja, eu estou falando isso, eu fui ordenado na década de 80, irmãos. Eu estou falando lá desse tempo, de quase 40 anos atrás. Cerca de 40 anos atrás.
Nós antecipamos o mimimi em décadas, dentro da igreja. Sim, nós antecipamos. Povo santo, não, parece que não está nada separado dos outros, não. Parece reagir do mesmo jeito. Você tem que me amar, você tem que me amar. Não. Você se parece com Jesus, não é quando você pede para ser amado, mas quando você ama, mesmo aqueles que não amam você. Porque foi isso que ele fez. Eu me sinto tentado a continuar e a parar. Por quê? Porque eu queria dar mais tempo para as duas coisas que faltam ainda, povo de propriedade exclusiva de Deus e o fechamento, povo que recebeu a misericórdia de Deus. Mas como nós temos a ceia do Senhor, eu vou parar por aqui. Então essa mensagem vai para a parte 3, porque eu não queria... Eu quero me demorar, eu não quero falar menos, né? Eu acho que tudo que foi dito aqui é extremamente importante para que nós entendamos por que nós somos raça escolhida, sacerdócio real, nação santa. Você está entendendo? Você consegue encaixar aí tudo que você tem ouvido sobre membresia nesta igreja? Você consegue encaixar aí tudo que você tem ouvido sobre discipulado? Tudo que você tem ouvido sobre disciplina na igreja? Consegue? A base está aqui, irmão. A gente não ensina uma coisa na escola dominical que não está em harmonia com aquilo que é pregado do púlpito. Essa é a Escritura e a palavra de Deus. Eu poderia terminar cada uma dessas mensagens dizendo, como Pedro terminou o capítulo 1, essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então a gente continua na semana que vem. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Depois nós vamos cantar. A transmissão será encerrada e nós prosseguiremos com o culto, com a administração da ceia do Senhor. Pai querido, que a Tua palavra produza frutos em cada coração de cada pessoa que a ouviu nesta manhã e da igreja como um todo também. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.